Bom dia, oitavos anos. Professora vai orientar vocês dias 17 a 21 de maio. Apostila é universitário, páginas 16 a 18. Depois nós vamos para 27 a 32. Lembro vocês que tem o exercício 3 da página 32. Conteúdo: prefácio de um codinome Duda. Tema 2, aprendiz, texto 1, poema Mascarados, explorando o texto, modos verbais, quadro importante saber e o nosso último subtítulo, mãos à obra. Página 16, apenas o título do nosso Hora da Leitura, prefácio de livro. O texto a seguir é o prefácio do livro, codinome Duda. Nele o autor Marcelo Carneiro apresenta o livro ao leitor, dando-lhe algumas explicações sobre as opções que fez para registrar a fala das personagens da história. Prefácio do codinome Duda. Contar a história do Duda foi legal para mim, porque tem esse jeito dele, de guri, de contar tudo assim, rápido, bem videogame mesmo. Também foi um pouco difícil, porque existe o lance da linguagem. Vocês sabem da diferença que muitas vezes existe entre a forma que a gramática diz, que é correta, que também chamam de linguagem culta, e o jeito que a gente usa para falar. Assim, quando a gente fala tu foi e devia escrever tu foste. Mas, como eu queria escrever de um jeito que fosse a cara do Duda, preferi manter a linguagem bem parecida com o jeito que ele fala. Pode não ser lá como a gramática manda, mas saber a gramática é uma coisa, e eu acho que é super importante. Contar histórias é outra. Às vezes elas se juntam sem problemas, às vezes não. Espero que todos curtam, ou melhor, gostem. Aí tem o nome do Marcelo, né, desse moço aí ao lado. Só lembrando vocês, a professora deixou aqui alguns grifos para vocês. Então aqui o lance é uma gíria, tu foi uma gíria, cara, super importante, curtam. Então aqui ele escreveu tu foste, tu foi, na verdade, que era para escrever tu foste, né, na nossa gramática, no correto. Só lembrando vocês que esse tu fosse, ele é um verbo irregular, pretérito perfeito do indicativo, ele é um verbo irregular. Então nossa língua ela é muito complicada mesmo, né? Que eu falo é o verbo ir, na verdade, tá bom? Então seguindo aí, como ele explica, né? Nossa língua é muito difícil. A professora lembra vocês que esse vídeo ele é um pouco diferente, tem algumas atividades que a professora já deixou respostas. É um vídeo mais de orientações mesmo, então vai ser mais tranquilo para vocês. Em outros vocês terão que responder, tá bom? Então, continuando. Qual a sensação que o autor revela sobre o fato de contar a história do Duda? A professora colocou aí na primeira questão, empatia. Então, a empatia é o sentir bem, é a satisfação, é a sensação do gostar. 2. Qual a decisão o autor achou um pouco difícil de tomar quando escreveu o livro? Então, a decisão sobre qual linguagem utilizar. Norma culta? A norma culta é a norma urbana de prestígio, ou seja, aquela forma correta de falar e de escrever, ou a maneira de a personagem falar. 3. Que conflito o autor apresenta sobre a produção do livro? Esse conflito sempre se resolve? O conflito entre o que se determina a norma culta urbana de prestígio e a representação das falas das personagens quando se conta uma história. Às vezes é possível conciliar, às vezes não. A número 4 é pessoal, vocês vão responder. E você, o que pensa sobre o fato de a linguagem literária representar a língua oral? Linguagem literária, digo para vocês que é a linguagem de livros e a linguagem oral é a nossa fala, tá bom?
Então, aqui conhecendo o gênero textual, o que é um prefácio? É a apresentação de um livro. Ele pode conter os elementos descritos a seguir, explicações relacionadas ao conteúdo da obra, dados sobre o autor do livro, o seu ofício. Então, o ofício é o que ele faz. Explicações sobre a escolha de um dado gênero textual e sobre outras opções para desenvolver o trabalho, a apresentação dos motivos que levaram o autor a escrever o livro. No prefácio, o autor, em geral, procura uma aproximação com o leitor, demonstrando suas expectativas de aceitação da obra. A linguagem empregada nesse gênero de texto pode ser formal ou informal. Há prefácios que são escritos por outra pessoa que não o autor do livro. Eles geralmente apontam as qualidades da obra como forma de persuadir o leitor a lê-la. Persuasão, esse persuadir, essa palavrinha, é convencer o leitor a fazer a leitura. Então, esse gênero textual, na verdade, para vocês, é um gênero novo. Peço para vocês fazerem os grifos conhecendo o gênero textual, porque é um gênero novo para vocês. Seguindo, a primeira e a segunda vocês irão fazer porque são pessoais. A número 3. Que palavras do texto revela que o autor está escrevendo sobre uma experiência que já realizou? Então, se as palavras, na verdade, são os verbos que estão no passado. A 4. Em que momento do prefácio o autor demonstra suas expectativas em relação à avaliação que o leitor fará da obra? Transcreva o trecho que confirma sua resposta. Espero que todos curtam, ou melhor, gostem. A professora retirou, então transcreveu aí do texto, aspas abrindo, aspas fechando. As 5 vocês irão tirar. O texto lido apresenta algumas gírias. Identifique-as. A professora já até falou a resposta para vocês lá no nosso slide atrás, tá bom? Então voltem para vocês retirarem as gírias. 6. Porque o autor preferiu usar gírias e uma linguagem informal no texto e no prefácio. O autor relata que quis escrever com uma linguagem que fosse característica da personagem. Ele escreve para jovens e esse recurso permite uma proximidade maior do público leitor. Seguindo, aqui nós temos um outro gênero textual, poema. Então vamos lá. Em sua opinião, os jovens de hoje acreditam em nosso país que atuam de maneira consciente para mudar aquilo de que discordam? Eles atuam de maneira consciente para mudar aquilo que discordam? O próximo poema foi escrito por Cora Coralina. Descubra o que ela quis dizer ao dirigir-se ao jovem. É um poema, o nome do poema é Mascarados. Professora grifou os verbos aí para vocês, na verdade. Então, na verdade, aí eu tenho poucos verbos, né? O verbo semear, o verbo sair, o verbo apanhar. Aqui eu tenho uma locução verbal, 2 verbos juntos. Tudo bem? Então, aqui eu já deixou os verbos grifados para vocês. Vocês irão fazer a leitura. Aqui eu vou explicar para vocês, explorando o texto. Então, vocês lerão aqui, olha, a primeira estrofe, a segunda e a terceira. Aqui é um conjuntinho, olha, tem ação e esperança, trabalho, obra inacabada, senso de coletividade e perseverança. Vocês lerão, vocês colocarão aqui ação e esperança. Será que se refere a este primeira estrofe? Se refere à segunda ou à terceira? Tá bom? Então, vocês colocarão aqui, aqui ou aqui. Então, vê aí. Fazendo a leitura, vocês vão descobrir. Aqui, então, é a interpretação, que vocês que farão sozinhos. Vamos seguindo. Modos verbais indicativo, subjuntivo e imperativo. Então, modos verbais existem só esses 3.
Então, no poema de Cora Coralina, sublinhe todos os verbos de ação. A professora já sublinhou alguns lá para vocês, tá bom? Transcreva os verbos que estão no passado. Então, vocês voltem lá no poema para vocês transcreverem os verbos que estão no passado. Quais desses verbos do passado indicam ações que terminaram? Então, é interpretação. Aqui também a 5, interpretação. Bom, então é só vocês fazerem a leitura aí, fazerem as atividades. Vamos seguir. Versos que revelam ações importantes do semeador. Então, fazer a leitura para responderem. Vamos para o nosso quadrinho Importante Saber. Para a construção de sentido em um texto, não importa apenas o tempo em que o verbo está, presente, pretérito ou futuro. Também importa o modo do verbo. Peço para vocês fazerem aí as grifos quando o verbo indica a certeza de uma ação, seja ela no presente, no pretérito ou no futuro. Dizemos que o verbo está no modo indicativo. Quando o verbo traz a ideia de conselho, pedido ou ordem, dizemos que ele está no modo imperativo. Então, é mais uma revisão mesmo para vocês. Para ampliar seus conhecimentos, conheça a conjugação do verbo semear nos modos indicativo e imperativo. Modo indicativo você já conhece. Agora o modo imperativo tranquilo também. Então o modo imperativo ele expressa ordem, conselho, convite, pedido. Esse modo ele é muito utilizado em textos que orientam o leitor a ter determinados comportamentos ou realizar certas ações. Olha que interessante no afirmativo e negativo. Primeiro vem o verbo no afirmativo, depois vem o pronome. Olha o negativo. Vem a negativa, né, o não, o verbo, depois que vem o pronome. Abaixo também, olha o verbo, né, depois vem o pronome. Então, no imperativo afirmativo, a segunda pessoa do singular, o tu, e a segunda pessoa do plural, vós, originam-se da segunda pessoa do presente do indicativo, singular e plural, sem o S. As outras formas do imperativo afirmativo são iguais à do presente do subjuntivo. É que não tem aqui para vocês verem, né, no nosso quadro. Então, no imperativo negativo, as formas de todas as pessoas são as mesmas do presente do subjuntivo. Então, só na prática mesmo, né, para vocês verem a diferença, assim, a semelhança, na verdade, seria a semelhança, tá bom? Então, aí seria mais na prática para vocês. Então, imperativo, formação do imperativo só dá no imperativo afirmativo e no imperativo negativo. Então, não é difícil. Aí, na prática, seria mais fácil para a gente trabalhar este modo com vocês, tá bom? Então, vamos seguir um pouquinho. Aí tem as atividades para vocês fazerem. O professor até deixou grifadinho para vocês. Olha, atividade, traga-me. Então, vocês vão, qual dessas situações representa melhor um verbo no modo imperativo e modo indicativo? Tá vendo? Eu viajarei e traga-me. Bem tranquilinho para vocês responderem, tá bom? Então, é a interpretação. Seguindo, apostila Tempo de Recordar, páginas 11 e 12. Então, aqui a partir daqui, vocês irão usar a apostila Tempo de Recordar, essas duas páginas. É a ortografia, usos de G e J. Então, vocês vão observar o que está destacado nas palavras do quadro e na relação estabelecida entre elas quanto à sua grafia. Gesso, engessar. Massagem, massagista, massageador. Nojo, nojeira, nojento. Loja, lojinha, lojista. Então, nós temos aí palavras primitivas e a seguir palavras derivadas. Deixei aqui para vocês, olha, exemplos, né? Jeito, jeitoso, jeitão, ajeitado, jeitinho. Peço para vocês fazerem a leitura para vocês responderem, tá bom? Página 12, seguindo, mesma coisa. Leiam as regras para vocês responderem abaixo. Então, é ortografia. Ótima semana para vocês, ótimas atividades. Até mais.